Começa a partir de agora. Pronto Atendimento. Olá, você que nos acompanha, Pronto Atendimento de terça está no ar. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Você participa com a nossa equipe. Boa tarde, Adriana Fukuda. Boa tarde, Damião, Wilson. Que bom que você está aqui conosco. Faz uma falta enorme quando não está. É um prazer realmente poder estar nessa tarde com vocês. Opa, Wilson Domingues, boa tarde. Boa tarde, Damião, boa tarde, Adriana, boa tarde você, querido ouvinte e telespectador que nos ouve, que nos assiste, né? É sempre uma alegria estarmos aqui juntos, né? Um programa tão gostoso e interativo, né? Como dizia o Henrique Valêncio, um programa feito para você e por você. Opa, e você participa ligando 0800 979 5011, repito, 0800 979 5011. Também o telefone à sua disposição, 0 operadora 11 2457 5011, 2457 5011. Você pode mandar sua mensagem, áudio, imagem, aí filmando com o celular deitado para o número 98575 9580, 985759580 é o WhatsApp da Rede Boa Nova de Rádio da TV Mundo Maior, que você participa também. Nossa página do Facebook à sua disposição, facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio. E já temos a primeira pergunta do programa de hoje, é da Ruth. Ela mora em Uberaba e ela relata o seguinte: me envolvi com um homem há 3 meses e desde o primeiro dia que começamos a nos relacionar, antes mesmo de dormirmos juntos, antes mesmo de um beijo, só numa conversa ele me chamou para morar juntos. Eu achei um absurdo, pois como morar com uma pessoa que você não ama, nem ao menos conhece, só vi ele uma vez antes desse dia? Disse para ele: como assim? Nós nem nos conhecemos? E ele disse que gostou de mim, que já há uns 3 anos atrás passou na rua e disse que eu tinha um bumbum bonito. Eu respondi: mas não é pro seu bico. Aí disse para eu não responder naquele momento, pois a empresa iria dar uma confraternização em um mês certinho para mim pensar. Eu já tinha decidido não morar com ele, afinal não existia sentimento. Só que uns 4 dias antes do dia que teria que dar a resposta, me chamou numa reunião com parentes, tomamos uma cerveja e olhei para ele. Nossa, esse é o homem que eu quero para minha vida. Então fui morar com ele. E desde então eu tenho pensamentos suicidas. É ora ódio, ora paixão louca. Será que pode ter algum feitiço? Pois ele deixou claro uns dias após nos conhecermos que teria uma certa mágoa de mim, mas não me lembro claramente de ter feito algo que ele que é algo vem nele. Mas desde o primeiro dia ele diz. Desde o primeiro dia que entrei na casa dele, sinto não sei como que tenho uma dívida com ele. Me esclareça se puder, pois é muita coincidência. Obrigado. Adriana. O campo dos relacionamentos é complexo. Não existe a sociedade tem formatações do ideal de um relacionamento, de como ele começa, como ele se processa, mas sabemos que são convenções humanas. Para aqueles espíritos que muitas vezes buscam, né, os seus afins, ou seja, aqueles espíritos que têm nesta vida uma proposta que os leve um passo adiante, há várias as formas de aproximação. Neste caso, ela fala uma palavra que eu refuto, ela fala que eu sinto que tenho uma dívida com ele. Deus não nos cobra dívida nenhuma, nós não temos dívidas uns com os outros, nós temos vivências que vão serem propostas a nós, e nessas vivências teremos condições de construir caminhos, de construir experiências positivas que reconstruam ou que possam trazer outro fundamento ao que antes foi vivido em uma vida anterior. Reparações, podemos dizer, mas não dívidas, né? Dívidas não há. Né? Nem Deus nos cobra nada, que dirá nós homens cobrarmos uns dos outros. O que eu sinto aqui
é que ela ainda tem necessidade de se aprofundar um pouco mais nessa experiência emocional em relação a esse espírito que agora está vivendo com ela. Ela tem agora, já que está vivendo junto, plantar um pouco mais esse relacionamento, porque o plantio tem que ocorrer para que ocorra a colheita. Então ela vai ter que plantar um pouco mais de conversa, de diálogo, de entendimento, de conhecimento, de experiências em comum, nas horas difíceis, nas horas boas, para que ela possa colher um pouco de sentimento real de uma vivência a dois, que vem embasada horas em dificuldades e horas em felicidade. O namoro muitas vezes é um período de plantio, né? Ela pulou essa etapa, então não houve esse momento. Ela tem que observar as questões morais que o acompanham. E o normal de um relacionamento é que questões morais, questões de objetivos em comum possam somar, né? Se essas questões morais, objetivos em comum estão muito distanciados, é mais difícil um relacionamento poder prosperar, né? Porque a paixão em si, ela se extingue. O que fica é um sentimento construtivo de um amor diário, os objetivos em comum, o respeito, né? E a parte moral que o casal tem que coadunar da mesma língua. Então, nesse caso, assim, eu sinto que ela ainda está em dúvida, porque não teve tempo do plantio ainda, então ela não está colhendo ainda porque não plantou. É muito pouco tempo, né? Ela tem que dar mais tempo, já que está morando junto, plantar um relacionamento de fato. Wilson? Eu acho que é um relato importante, mas eu diria que é muito pouco para que a gente possa opinar, né, de uma maneira mais profunda em uma situação que é uma situação delicada, porque nós sabemos, né, como espíritas, que pode haver um encontro de almas, né, e também é romântico, a gente vê até histórias, né, de amor, as duas pessoas se cruzam pela rua e estão apaixonados, né, quer dizer, são as almas gêmeas, né, ou algemas, né, que se encontram, ou as algemas, né, que se encontram e que resolvem levar uma vida em comum. Isto não significa que não haverá necessidade de um período de adaptação, né? Porque a sua convivência que faz com que as pessoas se conheçam efetivamente. Agora, o que me chama a atenção aqui são os relatos, né, da forma como a forma como ela relata. Nós estamos nos baseando apenas com aquilo que ela está nos trazendo, a forma como ela relata das abordagens dele. Ele diz que ele tem uma mágoa dela, mas ela não sabe o que é, então isso gera nela naturalmente uma sensação de culpa, sem saber, quer dizer, se ele não diz o que é e diz que está magoado, eu acho que também não é nem conveniente, né, digamos assim, uma abordagem como essa, falar, olha, você me magoou, mas não diz por que magoou. Então são situações muito, muito delicadas, e se ela vive nos extremos, ora, uma paixão louca, peraí, paixão louca também não é algo bom, né? E ora, vontade de suicídio também, então são duas situações extremas. Eu acho que aí o que cabe é a busca de uma ajuda profissional, buscar um tratamento psicológico, psiquiátrico, existem terapias familiares, quer dizer, ir ambos, né, buscar ajuda para que eles possam estar se entendendo, fazendo com que esta relação possa ir adiante e frutificar, ou então fazer com que cada um vá para um caminho diferente. E Adriana, Wilson, no relato dela, né, 3 anos atrás ele já estava interessado nela, quer dizer, então para ele tava, o alimento dele é aquilo que a Adriana falou de plantar, de colher, ele investiu 3 anos ali achando, essa é a pessoa que eu quero. Uhum. Só que, e aí talvez ela não esteja plantando para poder estar colhendo, então já que aceitou morar junto. Emmanuel tem uma frase que eu gosto que fala assim, que quando estamos a perigo, que tipo, preciso estar com alguém, estamos em perigo. Então é bem isso daí mesmo, né? Talvez ela vinha num período de solidão, um período de ausência íntima, algumas questões mal resolvidas, acabou se fixando nessa pessoa, mas
isso é um fator que quase sempre cega os nossos olhos, é a nossa solidão íntima. Então, a gente precisa muito observar se esse relacionamento não foi construído nesse momento. Então, se você está num momento confuso da tua vida, num momento de grande ansiedade, num momento de falta de organização íntima, talvez os relacionamentos que você traga para o teu caminho venham por essas portas, porque é sintonia. A gente acaba atraindo. Ou a gente não acaba percebendo a sintonia diferente da que é comum da nossa quando entramos nessas, né? Todos esses fatores, porque nós temos aqueles relacionamentos que vão ser nos oferecidos pela espiritualidade como uma proposta reencarnatória, e temos aqueles que pelo nosso livre-arbítrio nós escolhemos, talvez porque em alguma vivência anterior já tenhamos tido algum tipo de conhecimento desse espírito. Então ali existe uma sintonia, mas não necessariamente uma caminhada junta. E às vezes a gente se coloca, é livre-arbítrio, mas não quer dizer que precisa seguir este caminho. Exatamente. Eu acredito que haveria aí, seria, né, ela diz, né, me esclareça. Não dá para esclarecer, o que nós podemos é sugerir que ela busque ajuda, né? Isso sim, buscar ajuda, a orientação adequada, a colocação, colocar todo mundo, porque não adianta falar, vamos fazer uma terapia de casal quando só um vai. Então isso não é terapia de casal, isso não é uma questão familiar que está sendo resolvida, né? Então precisaria ir ambos, né? E o que eu insisto se ela está se sentindo, se ela tem sensação de culpa frequente, sensação de que está em débito com ele, ou vive em extremos, eu acho que só aí nós já temos elementos mais do que o suficiente para buscar ajuda especializada. É verdade. Uma orientação na casa espírita, tratamento com água fluidificada, passes, isso tudo, né? O evangelho no lar é fundamental. Tudo isto, com absoluta certeza, ajuda, mas não é só. Tem que buscar uma orientação adequada. A Inês de Guarulhos está na linha para conversar com a gente. Boa tarde, Inês. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, pois não, Inês? É assim, ó, eu queria fazer uma pergunta, se vocês poderiam me ajudar. Vamos lá. Eu estou fazendo um curso lá aqui no Vila Barros, né, no Bezerra de Menezes, e nós estamos estudando sobre os fluidos. E é uma coisa que é muito complicado para mim entender. Eu queria que vocês me explicassem um pouquinho, falassem para mim sobre o fluidos, o que é o fluidos, como que ele age, entendeu? Essas coisas assim. Adriana, ainda... Se não me engano, na Vila Barros, atualmente, o curso que está sendo dado é até voltado para passes, né? Isso mesmo. Eu estou fazendo um curso de passe na segunda-feira e eu estou fazendo o Coin 2 na quarta-feira. Certo. Então... Aí nós estamos estudando sobre os fluidos. Eu queria que vocês falassem um pouquinho para mim sobre isso. Se acompanha, então, o programa aí com a gente. Obrigado pela participação, Inês. Obrigado a vocês. Boa tarde. Boa tarde. Wilson? A questão do entendimento é fundamental, né? Entender o fluido, ou o fluido, se a gente for pegar pela concepção da palavra propriamente dita, e estudar fluido a gente teria aí anos para ficar falando, mas nós poderíamos fazer uma comparação para que ela possa entender de uma maneira mais simples. O fluido seria como se fosse a energia que envolve a pessoa que todos nós temos, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, que tem o fluido cósmico universal, é um elemento que existe em toda a natureza, inclusive até no Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala a respeito da prece, que é o último capítulo do Evangelho, então ele fala que a prece ela se propaga através do fluido cósmico universal. Quando nós emitimos o nosso pensamento, né, aquelas nossas vibrações, aqueles sentimentos, este sentimento cai no fluido cósmico universal e chega até o destino. De que maneira? Aí ele explica, é como o som que se propaga no ar. Você não vê o ar, mas você percebe o som e o som está chegando até você pelo ar,
né? Da mesma forma como a gente vê as ondas eletromagnéticas, internet, a gente não consegue ver. Então, se eu pego o meu telefone celular e ligo para a nossa própria companheira que ligou para cá, se ela ligou de um telefone celular, né? Se não é uma telefonia a cabo, né? Então, através de algum elemento, aquilo chegou, né, até nós, a informação. Então, o fluido é algo parecido com isso. É muito difícil de nós explicarmos assim em poucas palavras, né? É um elemento que existe e que através dele nós conseguimos fazer muitas coisas, construir ou destruir muitas coisas. Inclusive na doutrina espírita nós encontramos aí uma diversidade de especificações de fluidos. Então, fluidos magnéticos, fluidos animais, fluidos etéreos, fluidos elétricos. E num passe, nós falamos que há uma soma dessas questões fluídicas que são adaptadas pelo organismo do passista e, com auxílio muitas vezes da espiritualidade, como é o passe das casas espíritas, esses fluidos são potencializados para que possam ser direcionados àquele que recebe. Como eu sei que lá está sendo aplicado o curso de passes, então eu sei que o direcionamento dessa questão fluídica está sendo dentro da temática passe, né? Mas eu falo que é tão importante a gente entender, né, que partindo de Deus vem o fluido cósmico universal e ele dá origem a todas as outras formas fluídicas que existem no universo, inclusive as materiais. Nós entendemos essa interação entre Deus, espírito e matéria. Olha, até tem uma definição da que a gente pega. Um fluido é uma substância que se deforma continuamente, uma substância, né? Quando submetida a uma tensão de cisalhamento. Aí, não importando o quão pequena possa ser essa tensão, um subconjunto das fases da matéria. Os fluidos incluem os líquidos, os gases, os plasmas e, de certa maneira, os sólidos plásticos, né? Então, veja, o que ele diz aqui, uma substância que se deforma, né, continuamente. Por isso que eu estou dizendo que é muito difícil de a gente definir, porque o fluido ele pode ser líquido, ele pode ser gasoso, são os diversos estados da matéria. Por isso que eu achei que fazendo uma comparação com o tipo de energia, né? Energia positiva e energia negativa, digamos assim, né? Então a gente vai direcionando, tudo vai em forma de fluido, né? Exatamente dessa maneira. Eu acho que o mais importante é entender esse conceito e não necessariamente a definição, né, da coisa, porque fluido cósmico universal, por exemplo, é essa substância que existe em todo o universo. Exatamente. E que ela se atenha mais à questão, né, do passe, essa proposta, né, de ser um intermediário de amor, né? O passe é um trabalho de muita doação de amor, em que Jesus nos ensinou isso há mais de 2000 anos, e ela está lá como uma tarefeira se especializando para isso. Deixa eu registrar aqui participação de alguns telespectadores que nos acompanham. Sou a Regina de São Paulo, venho desejar uma boa tarde a todos e a equipe maravilhosa. Obrigado aí, Regina, você que está aí nos acompanhando. Também nos acompanhando a Núbia Polatti, do Pronto Atendimento de Sexta. Ô, Núbia, boa tarde. Obrigado aí pela companhia. A Penha Cabral dizendo boa tarde, da meu San, Fukuda-san, e também dizendo o seguinte: Wilson, com saudade, quanto tempo. Pois é, Penha Cabral, saudade. Poxa vida, bastante tempo que não a vejo, viu? Olha só. Aliás, eu vi uma foto dela com você esses dias aí no Facebook, não foi, Penha, Adriana? Quem não tem a Penha, né? Quem não conhece quem não conhece a Penha, não é desse universo. Não, é verdade, a Penha Cabral. Obrigado pela companhia. Grande Penha. Abraço, Penha. A Maria do Carmo Coutinho, boa tarde. Quem está mais aqui nos acompanhando pelo Facebook também. Deixa eu ver se tem mais algumas pessoas aqui nos acompanhando. A Fátima Barbosa Xavier também está nos acompanhando. A Glória Dalva Camargo Costa. Um abraço aqui de Itajaí, Santa Catarina, para todos. Adorei ouvir essa galera maravilhosa. A gente aprende e sente que pode mais. Dani, muito obrigado aí
por estar nos acompanhando em mais um Pronto Atendimento. Nós vamos fazer agora um rápido intervalo. Voltamos na sequência. Fique ligado. Até já. A Mundo Maior convida você a conhecer, descobrir e se encantar com as obras de Marcel Benedetti, autor de livros consagrados que tratam da espiritualidade dos animais. Conheça essa coleção, agora em novo formato. Histórias, dicas e fatos fascinantes a respeito do universo desses grandes amigos. Encontre as respostas que você sempre quis saber sobre reencarnação, evolução, inteligência e os sentimentos dos animais diante das situações e acontecimentos da vida. Informações 0 operadora 11 4966 5775 ou acesse www.mundomaior.com.br. Olá, você que tá aí, passei aqui para lembrar, 16º Encontro Amigos da Boa Nova. Espero você lá. Vai ser dia 21 de abril, no Espaço Internacional Eventos em Guarulhos. A gente vai se encontrar. E sabe do que eu vou falar? A gente vai refletir juntos sobre o luto. Luto é tudo que você faz para elaborar uma perda, qualquer perda. E olha, são nesses momentos de perda que a gente precisa rever a nossa reconexão com Cristo. Espero você lá. Algumas pessoas muito caras ao meu convívio partiram para o plano espiritual. Primeiro, o meu segundo filho, depois, uns 4 anos e meio depois, minha mãe, e uns 5 anos depois, meu marido. Depois da perda do meu filho, eu tive um problema de depressão. Depois eu tive síndrome do pânico e depois eu tive toque. A Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior, elas são aquela companhia da qual você precisa e que te leva para frente e te põe para cima nos momentos em que você procura respostas. Então, para mim, o Espiritismo é isso, é esse sentido de vida, é essa busca de ser um ser humano melhor, um coração mais amigo, um coração mais fraterno, que eu acho que é isso que precisa. Quando os corações se renovarem no amor, o mundo se renova também. Aí. Exatamente. De volta com o Pronto Atendimento e gratidão a você que nos acompanha e você que é sócio do Clube Amigos da Boa Nova. Muito obrigado a você que nos ajuda nesse trabalho tão importante que é realizado pelo Clube Amigos da Boa Nova, que é a ampliação da divulgação da doutrina espírita. Você que ainda não faz parte do clube, venha fazer parte desse clube. 0800 12 18 38. Venha você também fazer parte do Clube Amigos da Boa Nova e nos ajude na ampliação da divulgação da doutrina espírita. Eu tenho mais algumas participações aqui. A Dani, um abraço aqui de Santa Catarina. Depois, ela até não entendo como a eletricidade, né? E a net funciona. Mas ela me faz com que eu veja e ouça vocês, por exemplo. A Enedir, muito esclarecedor. O Francisco Nogueira, adoro o vosso programa, sempre que possível assisto. Estou em Berlim
Abraços fraternos a Isabel Costa Nogueira. Obrigado, olha, de longe nos acompanhando. Quem mais aqui? Flávio Costa Vilela, boa tarde, recomendo ao senhor e à senhora um estudo do livro Gênese, se não me engano, no capítulo 15 ou 16. Obrigado, Flávio, pela orientação. Edna Mercila, o Nelson Oliveira, para o entendimento mais grosseiro, uma forma de entender o fluido cósmico universal pode se comparar ao petróleo, onde este pode ser modificado e dele se retirar inúmeros produtos. O Nelson trouxe um exemplo mais grosseiro que também dá para poder a gente conseguir pegar e entender. A Jaqueline Ricardo, olá. Muito obrigado a vocês que nos acompanham no Facebook. Também você pode ligar, temos o telefone 0800 979 5011, telefone que você participa, o 2457 5011. 2457-5011. Nosso WhatsApp, você pode mandar a sua mensagem, vídeo, falar aí, mandar a sua mensagem falada, é o 985759580. 985759580. E eu estava aqui até agora no Facebook, né? O Facebook está lá para a sua participação também, facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio. Tem mais aqui algumas participações, vamos lá. Boa tarde, povo amado. Meu nome é João Limert, de Santa Catarina. Eu quero saber se posso atender algumas pessoas em casa. Muitas me pedem ajuda e eu, quando posso, faço atendimento à distância. Atendimento de passe, de orientação, pois são pessoas necessitadas. Faço o que posso por elas, porque me procuram, porque sempre tem um bom resultado. Confio sempre em Jesus e em Chico, doutor Bezerra de Menezes. Obrigado, Damião e amigos da bancada. Me fale algo disso aí. Obrigado. Abraço a todos. O João em Santa Catarina, que gosta de atender todas as pessoas em casa e é feliz com isso. É importante, em primeiro lugar, né, é a boa vontade dele de poder fazer, de poder ajudar e tudo mais, mas há que se ter um certo cuidado com relação, né, a essas questões. Veja, é importante que haja a estrutura necessária para o atendimento. Então, não é recomendável que se faça o atendimento em casa, né? Salvo se as pessoas pegarem um compartimento da casa e separarem única e exclusivamente para isto, né? Então ainda tudo bem, pode ser porque não tem um outro local, mas o ideal seria que todo e qualquer tipo de atendimento fosse feito no local adequado, com toda a infraestrutura material e principalmente espiritual adequada. Vejamos, um pronto atendimento, né, um pronto socorro, ele ocorre onde? Numa edificação onde existe toda a infraestrutura necessária para fazer o atendimento. O médico atende no consultório, da mesma forma o psicólogo, o dentista, enfim. Sempre é importante que se tenha essa estrutura. E a privacidade das pessoas também precisa ser preservada. Então, se nós formos verificar, né, todos os grandes nomes do Espiritismo, Chico, Divaldo e tantos outros, nós vamos verificar que eles atendiam, sim, todos aqueles que os procuravam, mas no local adequado, com disciplina e com orientação, né? Então, se ele tem essa vontade e ele tem essa predisposição, então busque condições, né, para que ele tenha a possibilidade de ter um local, né, de criar um local, pode ser das mais variadas formas, mas que ele seja específico para isso, para fazer o atendimento, não necessariamente na casa dele, né? Você citou Chico, lembrando que Chico, no começo, era muito procurado dentro da própria casa. Lembra que a família ficou muito alvoroçada, por conta até desse assédio, né, que a família já não tinha mais paz. Até no filme a irmã relata, a gente não tem paz, a gente não consegue ter um dia normal nessa casa.
Então, isso pode acabar acontecendo, porque quem precisa de ajuda entende que aquele que ajuda tem qualquer horário do dia para o atender. E vai buscá-lo à noite, vai buscá-lo no dia, no final de semana, porque a pessoa está em necessidade. Emmanuel fala de disciplina, disciplina e disciplina. E muitas vezes, até para fazer a caridade, você precisa disciplinar seu tempo. Né? Porque entendemos que é um ato de amor, mas ele não deixa de ter uma vida pessoal, uma família. E a família é o primeiro ponto de trabalho espiritual de cada um de nós. Então, ele tem que pensar. Acho que antigamente era muito comum essa questão do lar, porque não haviam locais, tantas casas espíritas, tantas sociedades formadas que facilitassem esse tipo de trabalho. Então, talvez ele tenha ali na região ou não, né, essa facilidade, mas que se ele não tem, ele pode formar um local. Eu até tenho uma pessoa muito próxima da família, que na minha família, que há muitos anos, né, ela fazia esse tipo de coisa por conta de algumas situações, né, que uma mediunidade assim bem ostensiva em diversos aspectos, tal. E então ela começou a abrir precedentes e atendia em casa as pessoas. E aí aquela coisa, ela conversa com um e de repente aquilo que ela disse coincidiu com uma outra situação, uma orientação que serviu, que está correta. Então de repente ela começou a não ter mais privacidade. E uma pessoa que ela tinha recém-formado uma família. Então começou a ficar realmente muito difícil para ela manter o atendimento em casa. Não teve como continuar. Ela precisou, de fato, parar e direcionou todo o atendimento que ela podia fazer numa casa espírita. Então disciplinou e tudo mais, né? Porque é lógico, existem pessoas que precisam de um atendimento de urgência. Isso é fato. Né? E isso pode acontecer com qualquer um de nós. Mas muitas e muitas vezes, quando as pessoas bastou doer para achar que é urgente, e quando na realidade não é bem isso. Né? Então a pessoa ela pode perfeitamente esperar para receber o tratamento adequadamente, sem nenhum tipo de problema. Então é melhor ele buscar um lugar apropriado para isso. Ou transformar, né? Aquilo que você também disse, o João, de repente, se a casa dele permite uma garagem, sim, aí atira, põe cadeiras ali. Quer dizer, ele na verdade ele vai estar o horário de funcionamento, ele vai passar a criar um centro ou um espaço dentro da casa, mas aí com todo um horário de atendimento, dias de horários para atendimento e aquele espaço só para essa finalidade. Se ele tiver essa possibilidade até dentro da casa, está começando a criação de um centro. De um centro, exatamente. Mas há que se ter disciplina. Né? Há que se ter disciplina porque as pessoas... Não é meia-noite alguém batendo na porta lá, ele atendendo. E eu falo isso também por experiência própria, porque meu pai, que já está já retornou ao mundo espiritual já faz muitos anos, né? Então nós morávamos numa época... E nós morávamos em cima e o centro que meu pai trabalhava ficava na parte de baixo, num salão alugado lá no fundo e tal. E olha, tinha gente que confundia, tinha às vezes, batia na porta, não tinha hora, sabe? Então, até que meu pai regrou, né? Aquela outra pessoa que eu comentei, é também uma pessoa da família, mas não é esse caso, mas eu digo que eu passei na pele esse tipo de experiência. Então, quando precisa do atendimento, do socorro imediato, é uma coisa, mas a disciplina, a regra, é importante a gente difundir e trabalhar em cima disso. Até porque a mediunidade, ela também vem desse propósito, de uma disciplina, porque a pessoa tem que naturalmente trabalhar, ter o seu ganha-pão, ela tem que cuidar da família. E se ela ficar nesse serviço espiritual o dia todo, ela vai deixar outras questões de também valor importante, de moral e de social, de lado. Né? Não é tão interessante para ele, como um homem de família, né, abandonar todas as questões que são relativas, porque você vê, Chico trabalhava o dia inteiro numa repartição e depois é que ia lá, né, fazer seu atendimento espiritual. Porque é necessário a vida de trabalho, a vida de família, a vida social e a vida, né, de ajuda ao próximo. Tem que ter essa divisão como se fosse uma cadeira de 4 pés que você tem que se sentar nos 4, para que eles fiquem, né, equilibrados. Senão, um deles está faltando, você não está bem.
né? Então, nós não somos missionários, né? Eu falo que o trabalhador mediúnico não é um missionário. Não. Ele é um aprendiz do Evangelho. Mediunidade é responsabilidade. Ela Exatamente. tem muito mais a ver com aspectos kármicos do que outra coisa, não é verdade? Com certeza. Então, significa que a pessoa tem alguma coisa para fazer naquela área. A Dolores está na linha para conversar com a gente. Boa tarde, Dolores. Oi, boa tarde. Tudo bem? Pois não, Dolores. Tá tudo bem? Tá tudo bem, sim. E você? Eu vou fazer uma pergunta só, Pois não. porque eu posso ficar só com o Primeiro faz a telefone pergunta. Isso, e primeiro depois- faz a pergunta e depois você vai ouvir ou na rádio ou na TV. Mas Pois é. faça a pergunta, Eu Dolores. trabalhei mais de 20 anos no centro fazendo tudo, trabalhando em tudo. Ok. Mas depois eu fiquei viúva e você não pode sair com 81 anos para se estrada. Aí eu peguei minha vizinha, eu faço todo dia o Evangelho no lar. Ok. É certo isso daí? Eu peço para todo mundo, para os vizinhos, peço para os doentes, peço para o hospital. Eu peço para os doentes que estão nas casas, que não tem comida, que não tem roupa, não tem sapato. Eu peço. Tá bom, Dolores. Agradeço a Deus. Acompanha então a resposta aí, Dolores. Obrigado por nos acompanhar. Tá certo, não tá? Faz Adriana. 4 anos que eu 4 anos, eu e ela só. Eu não quero mais, só eu e ela. Então, boa tarde. É Você bonito, acompanha, Dolores. é bonito Tá bom, ver uma obrigada, tá? trabalhadora continuar nessa propósito de tarefa. Muito bonito. Evangelho no Lar. Evangelho no Lar já tem um nome próprio. Evangelho do Lar. Né? Então, quando nós falamos de Evangelho do Lar, é um dia que você estabelece junto à espiritualidade, com uma disciplina. Você reúne o maior número de pessoas da casa ou não, que tem casas que apenas um faz, não tem problema. Mas dentro daquele dia e horário, você estabelece ali uma leitura do Evangelho, vibra pela família, pelas condições espirituais que envolvem aquela união familiar. Evangelho do Lar. Então a gente fala assim que eu não vou fazer o Evangelho do Lar na casa do outro, porque ali pertence à casa do outro. Pode ser que num dia você está fazendo seu Evangelho no Lar, chegue uma visita, você a convide para participar. Isso pode acontecer. Mas Evangelho do Lar significa da família. O que ela vem fazendo é um trabalho de vibração à distância, que também tem um valor muito bonito, muito espiritual. Eu não diria que o adequado é fazer todos os dias, né? Porque nós temos também uma doação fluídica, até falamos de fluido, dentro desse processo de vibração à distância. E tudo aquilo que nós fazemos nesse propósito, que envolve também um pouco do nossa composição física, né? Que é nosso esforço, também pede uma disciplina. Então ela deveria marcar 1 ou 2 dias na semana, mais um dia para o Evangelho do Lar da casa dela, em que, né, ela faz na dela, a vizinha faz na dela, e marcar uns 2 dias na semana para manter esse trabalho de vibração à distância, que ela faz com muito amor, pedindo sempre amparo espiritual, para que aqueles nomes envolvidos recebam a luz da prece que ela envia, né, sabendo que tudo isso não é um trabalho assim, essa constância até bonito, né, significa que ela tem essa doação de tempo, mas ainda assim ela pode estipular, talvez em outros dias da semana, né, uma outra forma, talvez de leituras, estudos, mas intercalar, porque a espiritualidade ela nos assiste, mas ela também tem muita atividade do outro lado. Então eles precisam de uma regra, de uma orientação, de uma metodologia para criar esse trabalho. Vê que Chico, com toda aquela mediunidade, ele tinha os dias certos para cada trabalho. Ele poderia trabalhar todos os dias, né? Ele trabalhava na sexta-feira na desobsessão, no meio da semana no atendimento das psicografias, e durante a semana, nos outros dias, ele trabalhava em silêncio na casa dele. Então existe essa necessidade de a gente organizar, porque cada um que nos assiste do outro lado também tem suas tarefas, né? Precisa descer. Exatamente. Não? Eu concordo com o que a Adriana
falou. Eu acho que é importante também, uma coisa que me ocorreu, é conveniente que nós façamos diariamente as nossas orações, naturalmente, né? O agradecimento, principalmente agradecimento, e não nos tornarmos perpétuos pedintes como nós fazemos, né? Então é natural que nós façamos uma oração ao nos levantar, uma oração antes de dormir, né? Ou até mesmo durante o dia. Muitas vezes nós estamos diante de uma dúvida, né? Diante de seja lá a decisão que venhamos a tomar, e aí, faço ou não faço? Então a gente pede uma orientação, mas nós sabemos que a espiritualidade, ela está conosco, conforme você falou, período integral. Então, quanto mais nós pudermos melhorar as nossas vibrações, é melhor. Não resta a menor dúvida, porque nós estaremos atraindo para junto de nós espíritos, né, que vão nos ajudar e que vão nos orientar. Então, fazer as orações naturalmente, tudo bem. Quer fazer uma vibração para uma ou para outra pessoa, para um parente e tal. Agora, uma coisa específica, vem, senta, faz, a Adriana falou, faz aquela vibração, chama a pessoa, aí já tem uma outra conotação. É um trabalho de vibração. O evangelho no lar não é isso. O evangelho é para a própria pessoa. Às vezes a pessoa mora sozinha, né? Então ela faz, quer dizer, sozinha nunca ninguém está, tem sempre a companhia dos nossos mentores espirituais que estão conosco, né? Mas é importante saber separar as coisas, dividir e fazer as coisas de maneira correta. A oração natural, normal, que nós fazemos para nós durante o dia, o evangelho no lar, né? Que é importante, é um momento de orientação e tudo mais, e os trabalhos, no caso, de vibração. É muito bonito isso. Ela não pode ir ao centro e ela faz as vibrações da casa dela. Eu diria que isso daí muita gente poderia fazer, né? Mas é importante que saiba definir as então, coisas. O que ela estava dizendo, né? O que a Dolores disse, tá correto em parte é só o que ela precisa ali, é que nem o outro que comentou, é uma organizaçãozinha. Definir um dia, mas aí, na hora que vocês comentaram, definindo um dia, ela pode fazer vibração, montando um dia e o horário. Dia, pode fazer até 2 vezes na semana. Aí ela vai distribuir até 3 vezes. Ela distribui, mas só tem sempre aí mantendo de novo também sempre o mesmo horário para poder estar conseguindo. É uma regra para trabalhar a disciplina e tudo mais, né? Eu acho que ela consegue isso. Também se ajudar e ajudar o plano espiritual a colaborar com ela, sabendo que naquele momento eles vão ter que eles podem estar presentes. Exatamente. Perfeito. Tem mais participações aqui, só registrando. Glória Dalva, muito obrigado pela companhia. A Sandra Leite, eu frequento um centro espírita Luz e Caridade de Salvador. Sou espírita, espírita às quintas-feiras. Doutrinário sábados, os estudos no centro. Depois, doutrinárias segundas-feiras, sobre a fraterna no centro. Tá, mas ela está relatando um pouco essa divisão de dias de horários, né, de trabalho ali que acaba acontecendo. Acho que é isso, né, Sandra? Você foi colocando aqui o Centro Luz e Caridade de Salvador, às quintas-feiras doutrinários, sábados estudos no centro. E aquilo que você também comentou para Dolores, de repente pegar um dos dias ali, já que está ela e a amiga, e para leitura, para poder estar ampliando até mais ainda os conhecimentos. Que é eterno, né? Nós estamos aqui numa busca de conhecimento eterno. Então, de tudo aquilo que pensamos já conhecer, pode ter certeza que estamos ainda aprendendo. Exatamente. O Rafael Barrovi, abraços fraternos. Sandra Leite nos acompanhando. O Nuestro Uga, benditos hermanos, e uma alegria ver seu programa. Muito obrigado, Nuestro. Muito obrigado aí nos acompanhando, você nos acompanhando no pronto atendimento. E eu lembro o seguinte, né? Amanhã a gente tem mais uma ação da Blitz FEAL. Será amanhã no Seara Bendita, na Rua Demóstenes 834, em Campo Belo. Vou estar lá amanhã, do meio-dia até às 6 da tarde. Amanhã, com a equipe da FEAL, da Fundação Espírita André Luiz, e aí estaremos distribuindo brindes, carinho por você que passar por lá.
Teremos também entradas ao vivo durante toda a programação, do meio-dia às 6 da tarde. E também teremos a ação da venda dos ingressos do 16º Encontro em Amigos da Boa Nova, inclusive com brindes exclusivos para os 4 primeiros que adquirirem na Blitz da FEAL os convites para o 16º Encontro Amigos da Boa Nova. Fica o convite. O Wilson, Adriana, acabou. Como passar rápido, não? Mensagem final, Adriana, Wilson. Agradecer pela oportunidade do programa. Eu tenho tido retorno das pessoas que assistem até de outros estados e mostrando, né, a importância de ter um canal de comunicação como esse. Então, agradecer a oportunidade de estar aqui com os amigos de trabalho, de aprendizado, né? E esperar a próxima semana aí para mais uma oportunidade. Wilson. É isso daí, mais uma vez agradecendo a Adriana, Damião, né? E principalmente o nosso querido ouvinte e telespectador pela audiência, pelas participações. É sempre motivo de muita alegria, né? Contar com todos vocês. Muito obrigado, até a próxima semana. A ida da cidade de Tu, deficiente visual, e o caminho, né, para me harmonizar é a Rádio Boa Nova, tô certo? Certíssimo. Obrigado, uma boa tarde e até amanhã com mais um Pronto Atendimento. Grande abraço. Tchau.